Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Vocês estão no canal Exposição Bíblica. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bom, o canal Exposição Bíblica está no ar há mais de 10 anos. E Exposição Bíblica é um projeto que já existe há 11 anos. Nós completamos 11 anos. É um projeto sólido de treinamento de pregadores. Nós temos a academiadospositor.com.br, que é a nossa plataforma online. Nós já treinamos pregadores de forma presencial na cidade de Brasília, no Distrito Federal, nesses 11 anos, com vários projetos. Graças a Deus, temos visto muitos púlpitos sendo restaurados, muitos pastores que eram antropocêntricos e hoje são cristocêntricos, pregam o evangelho em toda a escritura. Que Deus seja glorificado por tudo isso. Hoje eu queria falar sobre a aplicação do texto. Tá? Eu vejo, às vezes, alguns pregadores aplicando o texto, e eles aplicam o texto muitas vezes, muitos pregadores fazem isso, trazendo o significado do texto somente e transformando isso em pontos de aplicação. Só que aplicar o texto é você fazer uma transposição do texto para a atualidade. Não tem nada a ver com ressignificar o texto, não. Tem a ver com fazer uma ponte do texto para os dias atuais. Então, no momento da explicação, você vai explicar o texto. Agora, no momento da aplicação, você precisa fazer essa ponte para as questões contemporâneas, ok? Porque senão não é aplicação. Se você simplesmente pegar o texto e transformar o texto em pontos de aplicação, em tópicos finais, isso não é aplicar o texto. Né? Isso continua sendo a explicação do texto. Aplicar é transpor para a realidade atual. Tá? Bom, se você puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações, eu agradeço muito, tá bom? Vamos lá então? Olha só, eu vou pegar aqui um exemplo de um sermão que eu preguei na igreja onde eu pastorei. No último domingo, agora, nós estamos pregando a série Lucas e Atos, e nós chegamos no capítulo 13, do versículo 31 ao 35, ok? O texto diz o seguinte, olha só. Naquele mesmo momento, a versão King James atualizada. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar essa raposa que hoje e amanhã expulsa demônios e cura enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. No 33, contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não aceitastes. Bom, então, a nossa função como pregador é explicar o texto, e explicar o texto não é o que eu vou tratar hoje. O que eu vou tratar hoje é sobre a aplicação, ok? A aplicação. Bom, esse texto, por exemplo, eu trouxe no sermão 7 aplicações. E eu dividi aqui, eu criei uma metodologia na aplicação. Eu não sei se outra pessoa criou essa metodologia, mas eu fui aprimorando essa questão do sermão expositivo, e na aplicação eu criei, eu penso que eu criei, mas nada se cria, né? Às vezes alguém já falou sobre isso anteriormente e a gente não sabe, mas literalmente penso eu que é algo que eu estabeleci, mas pode ter outras pessoas que devem ter feito isso também. Mas a minha consciência é de que eu trabalhei isso, ok? Então vamos lá. Eu divido a aplicação em 3 partes. Eu divido a aplicação sempre na ideia central. Então, em todos os pontos da aplicação, da transposição do texto para hoje, eu sempre trabalho a questão da ideia central. E eu sempre coloco no início da frase. Por exemplo, pregar o evangelho.
É a ideia central de Lucas 13, 31 a 35. Tá ok? Traz o risco de rejeição. Faz parte do texto, né? Nos versículos 31 a 35. Dos versículos 31 a 32, Jesus é informado que Herodes intentava matá-lo, né? Então, o risco de rejeição quando você prega o evangelho é muito forte. Ali no caso de Jesus, no caminho para Jerusalém, a soberania de Deus nos ensina que a situação da morte romana é o meio pelo qual o Deus soberano permitiu que Jesus enfrentasse, né, aquele tipo de situação romana, foi o meio que Deus, na sua soberania, estabeleceu para Jesus executar na cruz o plano de redenção, tá ok? Agora, quando a gente transpõe esse texto para os dias atuais, a gente sabe que em determinadas realidades, pregar o evangelho importa sim em perder a própria vida. Isso em questões, contextos orientais acontece muito isso. Nosso contexto ocidental, especialmente na América, dificilmente alguém vai morrer por pregar o evangelho. Então, nós precisamos aplicar os riscos de pregar o evangelho para o tempo atual. Se eu aplicar o texto da seguinte forma, pregar o evangelho traz o risco de morte. É uma verdade? Sim, é uma verdade. É uma verdade daquele texto? Sim, é uma verdade do texto. Mas existe uma ponte para os dias atuais que deve ser feita. Tá ok? Então, pregar o evangelho é a ideia central do texto. Tá aqui, ó. IC, ideia central. Traz o risco de rejeição, né? É o texto em si, no versículo 31 e 32. E aí, a aplicação contemporânea é e hostilidade cultural fora da igreja. Então, IC, T e FC. IC é a ideia central do texto, que eu sempre gosto de deixar no início do ponto de aplicação, para que a igreja marque, para que a igreja consolide isso, porque o objetivo do pregador expositivo é trazer ao público a intenção do autor do texto. E a gente chama a intenção do autor do texto de ideia central do texto, ou o propósito, né? Bom, e o texto em si é o risco de rejeição, a questão do Herodes, que estava intentando matar Jesus. E o fato contemporâneo e a hostilidade cultural fora da igreja. E aqui a gente desenvolveu as questões, por exemplo, que estão muito em voga do progressismo, as questões de liberdade de expressão religiosa, né? Enfim, aqui nós exploramos bastante hostilidade cultural no contexto da secularização, no contexto externo. Então, essa é uma ponte para os dias atuais, necessária. A segunda aplicação, dentro ainda dos versículos 31 e 32, é pregar a verdade do evangelho, ideia central. Lembre-se que eu sempre enfatizo a ideia central, para ficar bem marcante nos pontos de aplicação. Traz o risco de rejeição. O T aqui é de texto. Agora, uma aplicação, uma ponte para os dias atuais. E hostilidade cultural dentro da igreja. Ou seja, de fato, o problema naquela época era, inclusive, o problema de morte por pregação do evangelho. E no contexto lá, Jesus estava no caminho de Jerusalém e, naturalmente, ele teria que morrer pelos nossos pecados. Mas, depois de Jesus, os apóstolos enfrentaram lutas que geraram mortes físicas, mortes terríveis, inclusive martírios violentos. Em algumas partes do mundo isso continua acontecendo? Hoje, continua. Mas no Brasil isso acontece? Dificilmente. Então, que tipo de hostilidade a gente vive hoje por pregar o evangelho? Externa, no contexto da secularização, hostilidade interna, porque tem muitas pessoas que chegam em igrejas, às vezes igrejas sérias, mas essas pessoas vêm de contextos, por exemplo, neopentecostais. E há uma dificuldade muito grande dessas pessoas de assimilarem todo
a extensão do evangelho na vida delas. Então, aplicar o texto é trazer a ideia central em conexão com o texto à situação contemporânea. Nunca esquecendo que na aplicação, nós precisamos, além de trabalhar a ideia central, o texto e o fato contemporâneo, tudo isso precisa estar envolvido na história da redenção. Tá ok? A história da redenção envolve todo o contexto da pregação. E eu gosto muito de entender, de colocar no texto, na aplicação do texto, em que momento redentivo aquele texto se encontra. Jesus indo para Jerusalém para que o plano da redenção fosse executado através da obediência da vida dele. Então, nós precisamos situar. É claro que na explicação do texto, nós vamos fazer aquilo que o J.K. Bill nos ensinou muito bem, que é explicar o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento, ou seja, ler o comentário que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, para que a gente entenda a progressividade da revelação cristã no texto antigo, até chegar em Cristo Jesus. Mas, quando a gente vai aplicar, a gente situa o texto no momento redentivo específico que ele se encontra. Tá ok? Bom, espero poder ter te ajudado. Então, vamos aplicar o texto, trabalhando ideia central, o texto e o fato contemporâneo, e envolvendo toda essa parafernália na história da redenção. Porque o nosso sermão não pode ser moralista, não pode ser antinomista, não pode ser pragmático. Não, nosso sermão tem que ser centrado no Evangelho de Jesus Cristo. Eu agradeço a sua audiência, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações. Não se esqueça de acessar academiadoexpositor.com.br. Vai lá que você vai encontrar muita coisa boa lá, eu te garanto. Um abraço do Michel Augusto. Tchau, tchau.